Olá, meu povo, tudo bem? Vamos então a uma aulinha de função, uma introdução ao que seja ou que é função. Aqui eu trago uma noção intuitiva do que seja a função. Ela já existe por volta do ano de 2000 a.C., então seja 4.000 anos atrás já se estudava isso, tá? Aqui nós temos um exemplo, y igual a 7x. Então eu vou pegar aqui, ó, eu tenho x igual a 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos largar no lugar do x o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e ver o que acontece. Cada vez que eu colocar um número aqui no lugar do x, vai multiplicar por 7. Então 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 5, 35. Ou seja, y é igual a 7x. Nesse caso aqui a gente diz que x é a variável independente e que y é a variável dependente. Ou seja, y depende do valor de x. Certo? Aqui nós temos a primeira tabela usada sobre função, uma escrita cuneiforme. Então essa aqui é a escrita cuneiforme pelos eu não me lembro qual que foi o povo, os babilônios, né? Aí aqui, o que acontece? Toda vez que a gente tiver escrito assim f de x em y, a gente diz que isso aqui é uma função de x em y. Então, vejam só, eu vou ter assim, deixa eu ver se vai rodar meu programinha ali, é para aparecer ali. Então assim, f, dois pontos, uma função de x em y. É assim que a gente escreve isso aí, tá? F de x em y. Aqui nós temos uma representação usando conjuntos, que mais tarde a gente vai estudar melhor isso, tá? Vamos explorar então aqui a ideia intuitiva de função. Então nós temos aqui uma tabelinha de uns anos atrás, que a gente tinha o preço da gasolina 2,70. Então a gasolina custava 2,70. Então se eu colocasse 1 litro de gasolina, eu iria pagar 2,70. Se eu colocasse 2 litros, 5,40, porque eu faço 2 vezes 2,70, que dá 5,40. Também, se eu fizer 3 litros, 3 vezes 2,70, 8 com 10. 4 vezes 2,70, 10 com 80. Então eu poderia fazer essa conta aqui, ó, de 4 litros, por exemplo. 4 vezes 2,70, né? Olha lá, 10 com 80. Então, basicamente aqui a função diz assim, para cada x litros de gasolina, eu tenho 2,7x reais a pagar. Então, esta função, eu poderia escrevê-la da seguinte forma. Esta função poderia ser escrita assim. Y igual a 2,70. Eu não preciso botar o zero aqui, tá? Porque 2,7, 2,70 é a mesma coisa. X. Certo? Ou ainda eu poderia chamar que assim, ó, essa função de x, uma função que depende de x, é igual a 2,7x. Ou ainda poderia utilizar f de x igual a 2,70x. Tanto faz eu usar isso, aqui, ou usar isso aqui. E tanto faz eu escrever y ou escrever f de x. Certo? Então aqui eu trouxe uma descrição do que eu expliquei agora. Mas aí assim, qual que é o preço a pagar por 10 litros de gasolina? Então, nós vamos lá para a nossa função e vamos olhar.
Bom, a gente sabe que X é o número de litros e preço a pagar é o Y, né? Então vamos pensar no Y, tá? Sabendo que a função é Y igual a 2,70x. Vamos usar o 70 para vocês não se confundirem. Se eu quero comprar 10 litros de gasolina, significa que no lugar do X eu vou ter que escrever o 10. Outra situação, lembrem que entre um número e uma letra existe um ponto que se chama multiplicação. Agora vejam só, 2,70 vezes 10, fazendo na calculadora, vocês vão encontrar 27. Ou seja, vamos pagar R$27. Se eu comprar 10 litros de gasolina. Se eu comprar 20 litros de gasolina, isso é com vocês. Quantos litros de gasolina podem ser comprados com 35 com 10? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui eu chamei de litros. E esse cara eu chamei de preço. Certo? Então nós vamos fazer de novo aqui, eu vou escrever. Toda vez que for fazer um cálculo, tem que escrever de novo a função. Agora eu tenho 35 com 10 aqui, ó. Então, esse, como é preço, como é dinheiro, vai no lugar do Y. E o resto tu copia. Aí eu posso trocar de lado esses dois caras. Esse vem pra cá e esse vem pra cá. Eu não preciso mudar sinal porque eu troquei todo mundo de lado, então não faz mal. E agora você passa dividindo, né, o 2,70, ou divide dos dois lados da equação, como eu sempre explico. Mas aqui eu estou fazendo diretaço assim, para vocês verem e conseguirem entender. Agora nós vamos pegar a calculadora, 35 com 10, e dividir por 2,70. 13. Então quer dizer que a gente consegue comprar 13 litros com R$35,10. Agora aqui eu trouxe uma questão do perímetro. Olha, é a mesma coisa da de cima. Tem que só se tocar que aqui é f de x. Se você não quer usar o L aqui, tá? Você pode usar porque tanto faz. Ó, P igual a 4L. Então, se o perímetro, se o lado é 8, é 4 vezes 8. E no outro lado aqui, aqui ó, se o perímetro é 31, eu coloco o 31 no lugar do P, divido por esse 4 e já acho o valor do lado. Desculpa, gente, eu tô meio ruimzinho. Então é isso aí. Aí aqui eu tenho a máquina de dobrar. Tá? Veja só, entra o X e sai Y dobrado. Então, teve um aluno que me teve dúvida nessa aqui. Máquina de triplicar e somar 1. Escreva a fórmula matemática desta função. Então, se a máquina dobra, agora vamos pensar na máquina de dobrar primeiro. Se a máquina dobra, eu digo que Y é igual a 2x, porque dobrar é multiplicar por 2. Se a máquina ela triplica, ela faz 3x. Agora ela é a máquina de triplicar e somar 1, então ela vai triplicar por x e somar 1. Então essa aqui seria a resposta do número 5. Dando uma de lambuja para vocês aí. Também poderia utilizar assim, f de x igual a 3x mais 1. Então, qualquer uma das duas alternativas aqui que eu escrever estará correto. Vejam que eu não coloquei. Então aqui, ó, agora sim. Então, para dobrar, ela multiplica por 2. Para triplicar, é 3x. Como ela vai somar 1, 3x mais 1. E tanto faz eu escrever y ou f de x aqui, estará correta a minha solução. Aqui eu tenho um carro, que também é a mesma coisa de antes.
Espero que vocês consigam fazer esses exercícios e mandar para mim. A distância percorrida é diretamente proporcional ao intervalo de tempo. O que significa a distância ser diretamente proporcional ao intervalo de tempo? Tem as coisas diretamente proporcionais e as coisas que são inversamente proporcionais, certo? Então vamos analisar aqui a situação. Eu tenho que a distância, tá? É 90, que é a velocidade, vezes o tempo. Vamos pensar assim. Se eu andar 1 hora, a distância vai ser 90 quilômetros. Se eu andar 2 horas, vai ser 90 vezes 2. Né? O 2 vai aqui no lugar do T. Então vai dar 180 quilômetros. Vocês percebem que conforme eu aumento o meu tempo, a distância que eu estou percorrendo também aumenta? E vocês perceberam que eu falei 2 vezes a palavra aumenta? Significa que elas são diretamente proporcionais. Tá? Então aqui a distância e o tempo são diretamente. Tá? Quanto maior o meu tempo, maior a minha distância. Tá? Vocês querem ver o que não seria diretamente proporcional? Aqui um exemplo de inversamente proporcional, que inclusive eu posso colocar em um próximo exercício. Assim, se eu andar 180 quilômetros em 2 horas, eu vou ter andado a uma velocidade de 90 km a cada hora. E se eu andar 180 km em 1 hora e meia, fazer o mesmo percurso, só que em 1 hora e meia, a minha velocidade também, eu diminuí o meu tempo, a minha velocidade vai diminuir também aqui? Não, para mim andar em menos tempo, a minha velocidade tem que ser maior. Veja só, eu falei menos tempo, velocidade maior. Isso significa ser inversamente proporcional. E de onde é que surge isso? Vejam comigo. Velocidade é igual ao ΔS lá da física dividido pelo ΔT, que é o espaço dividido pelo tempo. Veja só, a velocidade é diretamente proporcional ao espaço, mas inversamente proporcional ao tempo. Seria mais ou menos isso que vocês têm que entender. Tá? Mais ou menos por aí. Qualquer dúvida, me chame. Estarei por aí. Espero que tenha ficado bom o vídeo. Comentem no vídeo aqui embaixo. Tá? Digo eu assisti. Curtam, porque eu vou estar anotando numa tabela. Eu só quero mostrar para vocês aqui, ó, eu tenho tudo anotado. Tudo que eu dou de aula, tudo que eu dou de atividade para vocês, eu tenho anotado aqui. Olha só quantas planilhas eu tenho aqui. Por exemplo, olha aqui, ó, primeiro 31. Se eu abrir o primeiro 31 aqui, ó, eu tenho aqui a tabelinha aonde eu marquei o aluno que acessou o Google. Lá do Google Classroom. Então eu sei bem certinho os alunos que estão tendo acesso, eu sei os alunos que têm internet, eu sei o aluno que não tem internet, então não precisa compartilhar, eu não quero ficar famoso, nem vou ficar famoso com um vídeo desse, mas vocês têm que comentar aqui embaixo e curtir para mim ver que vocês viram, tá? Porque isso aqui é o nosso aprendizado, é o nosso contato. Tirem dúvidas também, conforme for eu vou respondendo. Um abraço a todos. Deixa eu só stop. Tchau, tchau.